Quero ler esse texto junto com vocês, e assim como o Diácono Wilson fez, eu pedi a Érica para ler. No final, a Giovana faz um amém bem forte, né, filho? Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 128, de 1 a 6. A Giovana vai ler. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho de tuas mãos, feliz serás e tudo lhe te irás bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. Amém. Deus abençoe. Pode sentar lá, obrigado, viu? Nós vamos estar usando esse texto para estarmos aprendendo aquilo que o Senhor tem para falar. Como é o mês da família iniciando, nós queremos falar sobre assuntos sobre família, sobre coisas que vão ser no tocante das nossas famílias, bênçãos para as nossas famílias. Então a mensagem de hoje é a família abençoada por Deus. Nós vamos estar vendo o que o Senhor tem guardado para nós e para as nossas famílias. E como nós podemos fazer para que nossas famílias possam estar recebendo o máximo de Deus, aquilo que Ele tem para nós. Porque o inimigo, se tem uma coisa que ele não gosta, é de família. O Senhor, Ele criou a família é a ideia de Deus. E quando Ele criou todo o planeta, toda a criação, todo o universo, Ele coroou toda a criação, não apenas com um homem, mas Ele coroou com uma família. Ele colocou ali na face da terra a família de Adão e Eva, e ali começou todo o projeto de Deus de abençoar essa terra através das famílias. E nós sabemos que o inimigo ele não fica satisfeito. O inimigo ele vai tentar de todas as formas atrapalhar os planos de Deus. A gente fala que o inimigo ele não consegue criar nada, então ele tenta deturpar, ele tenta atrapalhar, ele tenta destruir aquilo que Deus fez. E ele vai sempre tentar destruir as nossas famílias, porque ele sabe que é a família que dá a base para que toda a sociedade, toda a humanidade possa estar firme. Queridos, ontem eu trabalhei até hoje, né? Ontem eu trabalhei até hoje. Cheguei em casa já eram 4h da manhã. Ontem nós tivemos aquele show da Lady Gaga lá em Copacabana. Queridos, quantas coisas eu vi. Que circo de horrores. Muitas coisas ali que eu fico observando e falo, gente, onde estão os pais, as famílias? A juventude totalmente perdida numa situação ali onde estavam entregues às coisas de Satanás. Ah, pastor, o senhor não gosta da Lady Gaga? Não tem nada contra ela, não. Eu nem sei que música que ela canta. Mas eu sei que o que eu vi ali não foi bom. O que eu vi ali não foi legal. Eu fico vendo que o inimigo ele tem tido êxito no plano dele de destruição de algumas famílias. Ele tem tido êxito no plano dele de deturpar o conceito de família, de deturpar as questões onde você, de respeito de pai e mãe. Porque tudo começa na nossa casa, tudo começa naquilo que o Senhor projetou como família, um homem, mulher, filhos, e tudo ali que Deus faz é bom. E quando Ele viu que fez o homem, Ele viu que não era bom, Ele falou que era muito bom. Então, queridos, Deus Ele fez tudo perfeito. O inimigo ele vai tentar, de todas as formas, deturpar, destruir aquilo que Deus fez. E ele vem tentando o tempo todo. E eu posso dizer para você que o inimigo, ele não gosta de você, ele te odeia, ele quer ver o seu mal e quer te destruir. E ele não brinca de ser inimigo.
E ele vai tentar com artimanhas, ele vai tentar com armas bem covardes atacar a sua família. E às vezes a gente quando fala arma covarde, a gente pode pensar em coisas assim, destruidoras, coisas assim que vão chamar a atenção. Não, ele vem com sutilidades. Ele vai atacar as nossas famílias com coisas sutis, com coisas que não vão chamar a atenção, com estratégias onde ele vai começar a se infiltrar de forma bem lenta, de forma que você não vai se espantar com a presença dele. E quando você for ver, você já se acostumou com ele ali, e você nem percebeu. Ele devagarzinho, vai chegando, ele devagarzinho, vai uma brechinha, e ele vai entrando. Eu sempre conto a história de que o diabo velho, experiente, era professor dos diabinhos menores. E a aula foi na oficina do inferno. E o diabo mestre lá abriu a sua maleta de ferramentas. E naquela maleta de ferramentas dele tinha uma parte ali que era de ferramentas mais importantes que ele julgava. E ele abriu e falou assim: essa aqui são as ferramentas mais importantes do nosso trabalho. São as cunhas. Quem aqui já sabe o que é cunha? Cunha, na realidade, é uma estacazinha em forma de V, e ela começa finazinha e ela vai abrindo. E normalmente quem trabalha com enxada, com um cabo de ferramenta, sabe o que é uma cunha. Você, para fixar o cabo, você pega uma cunha e coloca ali, bate com o martelo, e ela vai alargando, de forma que ela vai fixar a ferramenta no cabo. E quando você quer fazer alguma abertura, uma das ferramentas que você pode usar é uma cunha. Vai devagarzinho, abrindo, você coloca uma maior, e quando você vê, você conseguiu abrir ali uma brecha, um buraco naquilo que você quer. E o diabo falou assim: essas aqui são as nossas ferramentas mais importantes. Mas tem uma aqui que está guardada a 7 chaves, que é de ouro. Pensa numa cunha de ouro, pequenininha. Ele falou: essa aqui é a mais importante. Essa menorzinha, que é por essa aqui que nós começamos o nosso trabalho. A menorzinha de todos. É aquela que, às vezes, você nem sente. É aquela que ele começa a abrir. Uma brechinha pequenininha. E essa brechinha pequenininha, ele vai começar a fazer ou pegar uma cunha maior, e abrir uma brecha maior, ele troca, coloca uma maior, e uma maior. Aí quando você vai ver, estava com um rombo. Mas tudo começou com uma brechinha. E assim nós observamos como o inferno trabalha e como ele começa a agir em nossas vidas. Nós vivemos um tempo que a estrutura familiar tem sido abalada, onde o que é certo está sendo taxado como errado, e se você insiste em querer fazer o certo, você é caretão, você está por fora, você está fazendo tudo errado, você está na contramão da modernidade. Mas, queridos, nós não somos chamados à modernidade, nós somos chamados a sermos obedientes à palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina coisas básicas, e nós precisamos seguir essas coisas básicas. A palavra de Deus nos ensina que a família ela é formada por um homem, por uma mulher, e dali gerará filhos. Hoje nós teremos a apresentação do Bernard. Porque se tem alguém que entendeu muito bem isso, eu levo até mesmo. Gerar filhos, crescer e multiplicar. E eles têm seguido a risca. Glória a Deus pela vida deles, obedecendo a palavra. E nós precisamos ser obedientes em tudo. E nós precisamos entender que o Salmo 128 é um cântico. Todos os salmos, eles são músicas. E imagina nós louvando a Deus com essa letra que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Queridos, nós queremos essas bênçãos para nós. Nós queremos essas bênçãos sobre nossa vida e sobre nossas famílias, mas nós precisamos entender como podemos alcançar isso. Como nós podemos alcançar isso?
E a primeira coisa que nós precisamos entender, que o fundamento de uma família abençoada é ser bem-aventurado e precisa estar baseado em andar nos caminhos do Senhor. Que não tem como você ser bem-aventurado, ser abençoado se você anda longe dos caminhos do Senhor. Não tem como você receber de Deus todas essas bênçãos aqui se logo no início você já começa a fazer errado. Se logo no início você já está fugindo ali da curva. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tem um início antes de andar no caminho, porque anda no caminho aquele que teme ao Senhor. E a palavra temer aqui não tem nada a ver com medo, mas tem a ver com respeito, com retidão, de você entender que o Senhor está sobre nós, nos dando a direção, nos orientando, nos mostrando o caminho. E quando você teme a Deus, você faz a sua vontade. E a nossa família recebe essas bênçãos. Incrível como as bênçãos de Deus elas são extensivas à família. É incrível como as bênçãos de Deus elas alcançam a todos que estão ao nosso redor. Você quer abençoar a sua família? Seja tu uma bênção. O Senhor falou para Abraão: "Se tu uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra." Então a bênção do Senhor que te alcança, ela é extensiva à tua família, porque ela vai alcançar aqueles que estão ao teu redor. Então, primeira coisa que você precisa aprender para você ser uma bênção: tema Deus. Respeite a sua vontade, respeite a sua palavra, siga os seus caminhos. Não existe fórmula mágica, existe seguir aquilo que já está escrito. Às vezes nós complicamos tudo. Está tudo já prontinho aqui, queridos, é só a gente seguir. Às vezes nós queremos reinventar a roda, às vezes nós queremos inventar um jeito novo de ser feliz, mas o Senhor já mostrou para a gente, é só seguir o que eu já escrevi para vocês. Não precisa reinventar, não precisa fazer nenhuma fórmula mirabolante para conseguir alcançar o resultado que é alcançado facilmente quando você entende e segue o que está na minha palavra. Então, queridos, primeiro ponto, a bênção começa quando tememos o Senhor. O caminho da família não é determinado pela cultura, mas pela palavra. Queridos, nós temos hoje o inimigo, ele traçou uma estratégia de deturpação de muitas coisas, e a palavra cultura hoje tem sido utilizada para atacar as famílias, onde você ouve que coisas que são totalmente fora da palavra de Deus, fala assim, é cultura, é respeito. Queridos, então, pode até ser chamada de cultura, mas é uma cultura que não é de Deus. A palavra cultura está sendo utilizada para poder tornar aceitáveis coisas que são abomináveis ao Senhor. Então, cuidado com a cultura que você tem inserido na tua família. Cuidado com a cultura que você tem levado para dentro da tua casa. Tenha um filtro. Hoje pela manhã na escola bíblica dominical nós falamos sobre não dar acesso. E nós precisamos entender que existem coisas que nós não podemos dar acesso, principalmente à nossa casa. Nós não podemos permitir que entre. E eu quero dizer para vocês que vocês têm o poder para poder definir o que entra e o que não entra na tua casa. Você pode ter o controle disso. É só você observar que cultura fora da palavra de Deus, ela é perniciosa. Cultura fora daquilo que Deus quer para a tua família, ela é maligna. E você precisa filtrar o que entra na tua casa. E você precisa dar acesso somente àquilo que o Senhor quer para a tua família e não aquilo que o inimigo quer para você. O líder espiritual da casa precisa andar com Deus. Agora o recado para os homens. Se você tem a sua família, você é sacerdote do teu lar, ocupe o teu lugar. Uma das coisas que nós vivemos hoje, resultado de uma deturpação da família, é que hoje os papéis andam muito invertidos. Nós temos uma geração de homens frouxos, homem banana, homem que não toma o seu lugar, homem que não chama para si a responsabilidade de ser o sacerdote do seu lar, homem que
precisa entender que o papel de liderança na sua casa, espiritual e em todas as outras áreas, é dele. Hoje em dia nós temos homens que têm medo de tomar decisão. Hoje em dia nós temos homens que, ao invés de fazer a família dele usufruir das bênçãos, das decisões que ele tomou, ele não toma decisão. Ele liga para a mulher e fala assim: amor, o que eu faço? Queridos, tem momentos em que eu realmente consulto a minha esposa. Isso não é pecado, consultar a sua esposa. Mas, queridos, tem momentos que você tem que chamar a responsabilidade para você. Tem momentos que você tem que entender que o teu papel de liderança não pode ser mudado, não pode ser negociado. Toma o teu lugar. Toma posse daquilo que Deus colocou como responsabilidade na tua vida. Você é o líder da tua casa. Você é o líder espiritual da tua casa. Mas, pastor, eu sou separado, eu sou solteiro. Quem é o líder espiritual da minha casa? É você, mulher. Enquanto você não é casada, a responsabilidade espiritual sobre a tua vida é sua. Sobre a sua casa é sua. Então também tome posse disso. Não fique esperando os outros liderarem a tua vida espiritual. Eu aqui na igreja sou um líder espiritual, sim. Eu estou aqui para orientar, eu estou aqui para poder fazer com que vocês entendam o que o Senhor quer para a vida de vocês aqui na palavra de Deus. Mas na sua casa, no teu secreto com Deus, toma posse e avança naquilo que a responsabilidade é tua. Ou você vai esperar sempre alguém dizer o quanto você tem que ter o teu particular com Deus, o quanto você tem que ler a palavra, quando é que você tem que orar, quando você tem que ler. Não, querido, você é liderança espiritual sobre a tua vida, no teu secreto com Deus, na tua vida, no teu cotidiano. Aprenda a tomar as rédeas da tua vida, em todas as áreas, inclusive na área espiritual. Não deixe o mundo te guiar nisso não, porque o mundo vai sempre querer te afastar de Deus, te afastar da presença do Senhor. Então não vai seguir esse caminho não. Homens, tomem o seu lugar. Mulheres que não têm ali um marido, não têm uma família estruturada, por enquanto, amém? Que o Senhor te abençoe com isso. Você não fique esperando alguém dizer para você o quanto você precisa orar, ler a palavra, ou estar fazendo a vontade de Deus e estando na igreja. Não, você também tem a sua ação sobre a sua vida espiritual. Então, avance nessa direção daquilo que Deus quer. Seja alguém que busca Deus. O lar será tão forte quanto o compromisso espiritual de quem o lidera. Receba essa verdade. O teu lar vai ser tão forte quanto o compromisso espiritual de quem lidera essa casa. Queridos, é incrível quando a gente observa que tem, as crianças não estão... Você observa muito claramente as fases. As criancinhas menores, elas querem orar. Quando a gente está aqui no projeto, quem quer orar? As menorzinhas levantam a mão. Os maiorzinhos já querem se esconder, não querem orar, estão com vergonha. Mas eu entendo até onde pode ir a vergonha da idade. Mas tem crianças que não oram porque simplesmente não tem referência disso. Isso denuncia como que a família vive dentro do seu lar, distante da presença de Deus. Porque o pai e a mãe não levam as crianças a estarem se acostumando com uma vida de oração. Ora, parece até que você vai estar levando para o abatedouro. Não, pelo amor de Deus, não quero não. Queridos, nós precisamos ensinar aos nossos filhos que é normal orar. A palavra de Deus fala o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos patriarcas. Será que o teu filho conhece o Deus do pai dele? Será que o teu filho ou a tua filha conhece o Deus da mãe dela? O Deus de Isaac, o Deus de Abraão. E o Deus de Stuart, de Érica? Deus de Diego, de Lidiane? Deus de Léo, de Tamires? Deus de Arilson, de Patrícia? Qual é o Deus que teus filhos conhecem? Qual é o Deus que teus filhos conhecem? O lar será tão forte quanto o compromisso espiritual de quem o lidera. Se o teu lar está fraco, querido, eu tenho uma notícia ruim para te dar.
porque você está fraco espiritualmente. Agora tem uma notícia boa para te dar também. Ainda há esperança se você se fortalecer. Consequentemente, o teu lar também se fortalecerá. Então, começa agora a se fortalecer no Senhor e você vai estar fortalecendo o teu lar espiritualmente. A provisão de Deus na família, do trabalho de tuas mãos, comerás feliz serás e tudo te irá bem. Rapaz, esse aqui é outro ponto muito importante. Nós estamos vivendo um tempo difícil, de que tudo está ficando complicado. Financeiramente falando, está difícil. Eu não quero entrar aqui no assunto do café, do ovo, que todo mundo já sabe. Mas eu quero falar para você de como as coisas têm se tornado difíceis nos últimos anos. Mas aquele que entende que o Senhor é bênção na tua vida, que se você confiar no Senhor, Ele será sempre aquele que nunca deixará faltar na tua casa. Que por mais que as coisas sejam difíceis, queridos, glória a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós e não tem faltado. Tem pessoas que quando inventaram está ruim nunca mais ficou bom, vive reclamando. Mas querido, dá glória a Deus porque você tem a tua provisão. Dá glória a Deus porque você tem o que comer na tua casa. Eu quero dizer aqui, diante de todos, se tem alguém aqui nessa igreja que está passando necessidade, que está passando por dificuldade de ter o seu alimento, você está pecando porque você está sendo omisso. Procura a igreja está aqui para isso. Eu costumo dizer que rico não é o que tem sobrando, rico é o que tem o que compartilhar. Se eu tenho meio quilo de arroz, eu posso dividir meu meio quilo de arroz com você. Mas não podemos ter no nosso meio necessitados, porque é o nosso Deus, queridos, Ele cuida de nós, mesmo que seja através da igreja. O cuidado de Deus vai te alcançar. E se você ainda está calado, sofrendo quieto, não faz isso não. Não faz isso não. Eu tenho certeza que nós vamos dar um jeito para te abençoar. Fome você não vai passar. Fome você não vai passar. Dificuldades todos nós passamos. Mas quando nós nos unimos e entendemos que o Deus que nós servimos é o Deus do ouro e da prata, a gente entende que um pouco meu, um pouco teu, um pouco do outro irmão, a gente consegue abençoar uma vida. O nosso Deus, queridos, Ele é quem dá da sua própria mão para nós. É bênção. Deus promete provisão ao lar que o teme. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você teme ao Senhor, as coisas contribuirão para o teu bem. Basta que você creia que o Senhor está trabalhando. Queridos, preste atenção, o trabalho honesto tem que ser valorizado. O trabalho honesto precisa ser valorizado. O Senhor valoriza isso. Nunca tenha vergonha do teu trabalho, nunca se envergonhe de ser um homem honrado, uma mulher honrada, de fazer coisas honestas para ter o seu sustento. Nunca se envergonhe. Aprenda que o Senhor vai honrar sempre você, se você buscar fazer as coisas certas. E você trabalhando honestamente, o Senhor vai te valorizar, o Senhor vai te honrar, e você vai ver a provisão do Senhor. A paz e contentamento fazem parte da bênção familiar. Queridos, o teu lar deve ter paz. O teu lar deve ser um lar de paz. O teu lar deve ser um lugar que você ama estar. O teu lar deve ser um lugar que você passa o dia todo doido para voltar para casa. O teu lar deve ser um lar em que você sente saudade de estar. Mas para que isso aconteça, você precisa ter paz na tua casa. E isso é algo que nós precisamos trabalhar. O que está faltando para ter paz na tua casa? Eu tenho uma dica para te dar. Se está faltando paz na tua casa, já de cara vou dizer: está faltando Jesus no teu lar. Porque é Ele que, através do seu Santo Espírito, que nos dá a paz que excede todo o entendimento. E às vezes nós estamos tendo muitas razões em pouco Jesus. Nós queremos ter razão, nós queremos estar dando a última palavra, mas a última palavra sempre deve ser do Senhor, não minha, não tua. E quando nós entendemos isso, nós começamos a ter paz na nossa casa. E é até interessante que todo mundo sabe que eu trabalho no aplicativo Uber. Às vezes eu passo a madrugada trabalhando. Essa madrugada foi uma, eu cheguei 4h30 da manhã em casa. E às vezes nós paramos para pensar. E teve um dia que eu saí
cansado aqui da igreja, tarde, e o programado era sair para trabalhar e voltar só no dia seguinte. Mas eu estava tão cansado, sabe o que ia acontecer? Eu ia sair para trabalhar, mas eu ia ser vencido pelo sono, eu ia caçar um cantinho para estacionar o carro e dormir dentro do carro. Mas aí eu pensei assim, eu vou sair de casa para dormir na rua? Não, eu prefiro dormir agarradinho de conchinha com a minha mulher. Vou ficar em casa, vou ficar em casa. É melhor, é mais gostoso, é a paz que eu quero, estar do meu lado. Nada que tem na rua é mais valioso do que o que eu encontro na minha casa. Nós precisamos ter isso muito claro em nós. Queridos, quando você tem problemas de estar na tua casa, tem coisas a corrigir ali. Nós precisamos entender que o nosso lar é o lugar que nós precisamos ter paz. A satisfação no lar não vem do luxo, mas da presença de Deus. Quando o Senhor está ali, nós temos satisfação de estar onde Deus está. E se na nossa casa tem a presença do Senhor, nós queremos estar ali. Não é uma casa onde você vai ter tudo do bom e do melhor. Uma casa luxuosa, aquela casa de... Antigamente a gente falava casa de revista, né? Estou ficando velho. Agora aquela casa de Instagram. Casa de Pinterest. Aquela coisa bonita de se ver. A gente diz, não, nossa casa não é igual àquela casa. Mas, queridos, eu posso dizer para vocês, com experiência, de que tem casas tão bonitas, luxuosíssimas, mas que não tem paz, porque o Senhor não está ali. Que você possa viver o luxo de ter o Senhor te dando paz no teu lar, porque assim você irá ser abençoado. O papel da esposa e dos filhos, importantíssimo. Diz assim o versículo: tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. É interessante que é uma linguagem usando algumas referências que nós não estamos acostumados. O texto fala, né? Será como videira frutífera. O que é uma videira? A videira é onde está a uva, é a vide. E quem já viu que coisa bonita? Olha só, isso aqui é de mentirinha, tá? Mas olha só que bonito, um cacho de uva. A palavra de Deus compara a esposa, a mulher, como uma videira frutífera, que dá cachos, que dá ali, frutos. E isso vai sendo perpetuado de geração em geração. Nós queremos que nossos filhos sejam, como diz aqui o texto, com plantas da oliveira à roda da tua mesa. A videira e a oliveira são aqui utilizadas, são plantas. A oliveira é o que? É onde está a oliva, a azeitona, que vai sair o que? O azeite. Queridos, imagina só, vinho e azeite. O Senhor fala que a nossa família, ela é comparada a isso. E o papel da mulher, o papel dos filhos, são de trazer tudo isso para dentro do lar. Frutífera, a mulher como uma videira, e os filhos como brotos da oliveira, e a mulher como a vide que dá ali os cachos. Queridos, a nossa família tem que ser algo que nós vemos ali, olha, a mão de Deus aqui trazendo a prosperidade, e a prosperidade que não está nisso aqui, mas está em nós termos uma família, onde nós olhamos e enxergamos a beleza de Deus naquilo que Ele nos deu. A beleza de Deus em todos os detalhes, na nossa esposa, nos nossos filhos. Eu sempre brinco, e é algo que é natural, quando eu falo assim, hoje eu disse que as ofertas vão estar por isso, porque vai ser minha esposa que vai fazer. Queridos, a mulher mais linda tem que ser a sua. Os filhos mais lindos têm que ser os seus. A minha mãe falava assim, os meus filhos não têm defeito, dos outros se não tiver eu coloco. Os nossos filhos, sejamos pais e mães corujas, sim. É claro que com o devido equilíbrio. Mas, queridos, os nossos filhos sejam sempre os mais belos e mais inteligentes. As nossas esposas sejam sempre as mais belas, mais cheirosas. Tenha olhos para que você possa enxergar a bênção de Deus naquilo que Deus te deu, que é a tua família. Essa história de que a grama do vizinho é sempre mais verde, isso não é de Deus, não. O que Deus te deu sempre será mais belo, mais frutífero, mais próspero. E o Senhor
é responsável para que você tenha esse olhar apaixonado sempre pela tua família. Sempre olhe com olhos de amor pela tua família. A minha esposa ela tem uma característica interessante. A Érica se arruma, ela fica passando na minha frente assim: tô bonita? Tô bonita? Eu falo, tá linda. Aí porque ela vai, volta de novo: tô bonita mesmo? Tá, amor, já falei, você tá linda. E ela pensa que eu estou falando isso para agradar ela. Mas pensa no homem que acha a sua esposa linda. Sou eu. Sou eu. Ah, que mulher bonitona que Deus me deu. Sou um homem de oração, orei e Deus me abençoou. Olha só, né, irmão Dete? Temos que ser assim, temos olhos para olhar as nossas esposas, nossos filhos. São lindos, são presentes de Deus para nós. Presentes de Deus para nós. Que nós possamos sempre olhar isso. A bênção da família está na harmonia e nos papéis bem definidos, segundo Deus. Queridos, entenda isso, papéis definidos. Mulher, deixe o seu esposo liderar a sua casa. Homem, deixe a sua mulher ser esposa, que cuida daquilo que é concernente a ela. Cumpra o seu papel. Deixe a mulher ser mulher. Mulher, deixe o homem ser homem. Nós vivemos hoje um tempo onde as mulheres estão tomando o seu espaço. Eu acho isso muito legal porque vocês são competentes. Tem coisas que vocês vão fazer sim, porque vocês são competentes, vocês conseguem. Mas finge que não conseguem, deixa como fazer. Não estou dizendo aqui que vocês são incapazes de fazer, não. Pelo contrário, vocês são muito capazes. É interessante que quando você chega nas faculdades, a maioria, mulheres. Se deixar, vocês vão tomar o mundo. Vocês vão dominar tudo. Vocês são capazes, mas finge que não são, deixa como fazer. Sabe aquele lance da tampa da maionese? Finge que você não tem força, pede para abrir. Assim, Tamires, ele fala assim: Léo, abre aqui para mim. A Léo vai ficar grandão, né? Vem cá, a mulher deixa com toma aí, mulher. Isso aí. Nós precisamos deixar. É claro que eu estou aqui mostrando de maneira jocosa, mas existem coisas, queridos, que você precisa deixar o homem ser o homem e a mulher ser a mulher. Esses papéis bem definidos. Deus criou assim. E quando nós tentamos deturpar isso, dá errado. Você sabe quando a humanidade começou a dar errado? Porque, queridos, aprendam uma coisa: o diabo ele tem planos para curto, médio e longo prazo para destruir você, para destruir a tua família e destruir a humanidade. O plano que o diabo fez para destruir a humanidade, ele colocou a cabo, sabe quando? Nas grandes guerras, para destruir a família. Sabe o que ele fez? Guerras onde os homens iam para a guerra, as mulheres ficavam. E o que acontecia? Milhares e milhares de homens morreram na guerra. Milhares e milhares de homens. E eu quero te dizer, olha, eu vi uma foto, eu não sei até hoje se ela é real ou se ela era fictícia, mas da Segunda Guerra Mundial, caixas e caixas de alianças dos soldados que morreram. Eu não tenho informações para saber se aquela foto é real, mas a mensagem que ela passa é a quantidade de casamentos que foram destruídos, de famílias que foram destruídas pela guerra. E o que gerou, queridos, isso? As mulheres não tinham mais os homens para sustentar a casa e ela cuidar dos seus filhos, e as mulheres foram para as fábricas trabalhar, para sustentar a família. E, queridos, depois disso foi uma série de acontecimentos históricos que foi gerado simplesmente quando você tira o papel do homem. O homem foi tirado do seio da família, e os papéis tiveram que ser tomados pela mulher. E ali a coisa começou a degringolar. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, década de 40, década de 50 começou a vir a liberação sexual, onde as mulheres entenderam que se eu trabalho, se eu sou dono do meu nariz, eu posso fazer o que eu quiser,
Aí começaram a surgir frases como meu corpo, minhas regras. O advento da pílula anticoncepcional, a mulher começou a achar que agora, como eu tenho controle sobre o meu corpo, ninguém mais manda em mim. E a coisa começou a se desregular. Não que o homem tenha que mandar na mulher, mas o papel de liderança deixou de ser observado. E tudo isso foi gerado nas grandes guerras, quando o homem foi tirado do seu lar. E a astúcia de Satanás é tão grande que não foi apenas tirou por um momento para depois ele voltar. Os homens morreram. Os homens morreram. E é triste quando eu ouço mulheres falando assim: não precisa de homem para nada. Para que serve o homem? Mas o homem serve para muita coisa. Porque faz parte do plano de Deus. Porque faz parte do plano de Deus para que cada um tenha o seu papel bem definido. E seguindo, queridos, a extensão da bênção familiar. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Verás os filhos dos teus filhos. A bênção não é momentânea, mas ela é geracional. Você vai ver filhos dos seus filhos. Hoje o jornalista contou aqui como ele conheceu a Patrícia. E dessa união gerou a Tamires. Que dessa união com o Léo gerou Conrado, Dom e o Bernardo. E daqui a pouco eles estão crescendo. E as famílias vão ser o quê? Vão crescer, vão multiplicar. Assim como eu já estou pensando, mas eu não gosto muito de pensar. Quando a Giovana começar a namorar, meu Deus, eu vou arrancar os poucos cabelos que me sobraram. Até lá acabou tudo, já. Mas eu vou ter uma séria conversa com esse rapaz que queria se aproximar da minha filha. Eu vou ter que dar meu currículo de quebrador de ossos. Brabo, treinado nas forças especiais, matador de rapazes que se aproximam da filha dele, para que ele possa respeitar a filha dos outros. Mas, queridos, brincadeiras à parte, é o curso natural das coisas. Nós precisamos entender que a extensão familiar é bênção, porque a bênção de Deus ela é geracional. A gente vê as bênçãos aqui andando. Eu sempre falo que os nossos filhos são heranças de Deus, presentes de Deus para nós. E nós precisamos sempre honrar ao Senhor e glorificar a Ele por tudo quanto Ele nos dá, principalmente por nossos filhos. A família tem um papel social e espiritual. Filho, preste atenção. Todas as vezes que a família é atacada, a família ela é bombardeada, a sociedade vai mal, o país vai mal. E isso é algo, queridos, espiritual. Não adianta fugir disso. A família tem esse papel social e espiritual. Quando a família vai mal, a sociedade vai mal, isso tudo gira em torno de algo espiritual. Jerusalém, a comunidade de Jerusalém também é abençoada por famílias que andam com Deus. Queridos, a Jerusalém que é citada aqui no texto, ela só vai ser bênção se as famílias de Jerusalém forem bênçãos. Jerusalém não é apenas um local geográfico, mas é a ideia de que há uma cidade que é feita de gente e para que essa bênção alcance, as famílias precisam ser bênção primeiro. Entenda, queridos, que tudo vai ser bênção quando você entender que precisa ter esse papel muito bem definido na tua casa. Seja bênção. Lares saudáveis formam igrejas e sociedades saudáveis. Queridos, o inimigo ele não quer que a igreja tenha famílias saudáveis. Por quê? Se as famílias não são saudáveis, a igreja não vai ser saudável. Se a igreja não é saudável, a cidade não é saudável. Queridos, é uma escala. E a palavra de Deus nos garante que quando a obra de Deus vai bem, a igreja vai bem, a cidade vai bem. Porque as famílias vão bem. É algo que é sequência uma da outra, que nós precisamos entender. A família é um projeto de Deus, quando fundamentado no temor ao Senhor. Ela floresce e gera frutos eternos. O Salmo 128 nos mostra que a verdadeira felicidade está em viver de acordo com os princípios do Senhor dentro da sua casa. Queridos, não sejamos alguém que dentro da nossa casa nós somos diferentes daquilo que somos na rua.
Seja bênção, principalmente dentro da tua casa. Seja bênção para aqueles que estão próximos de você. Se você quer ter uma esposa abençoadora, seja um esposo abençoador. Se você quer ter um esposo abençoador, seja uma esposa abençoadora. Se você quer ter filhos que são bênção, seja bênção para os seus filhos. Se você quer que o seu lar seja uma bênção, seja você primeiro a bênção para o seu lar. Tudo vai bem, queridos, quando nós entendemos que fazer a vontade de Deus vai ser a chave para que a sua família seja uma família abençoada por Deus. Se você deseja ter a sua família abençoada, comece temendo ao Senhor, fazendo a vontade dEle, que você possa sempre buscar ao Senhor em oração. Ensine seus filhos a temer a Deus, a orar contigo, que você vai ver a bênção de Deus sobre a tua família, e essas bênçãos do Salmo 128 te alcançarão. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, que a sua família seja uma bênção. Amém? Nós vamos passar. Glória a Deus.